Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, querido irmão, olá, querida irmã, muito bom dia. Hoje, sexta-feira, hoje é dia 17 de outubro. Muito bom dia a você que nos acompanha pela rádio Paraty FM, também pelo canal do YouTube da Paróquia Santa Luzia, aqui no Paranaguamirim, Joinville. A você que nos acompanha também pelos grupos de WhatsApp. Uma ótima sexta-feira de muitas bênçãos para todos nós. Hoje dia de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Inácio foi o segundo sucessor de São Pedro como bispo de Antioquia. É expressão do fervor das comunidades subapostólicas. Condenado às feras no ano de 117, em sua viagem para Roma, sob o imperador Trajano, Inácio sofreu maus tratos dos soldados e foi confortado pelos representantes das comunidades eclesiais. Nas suas 7 cartas, documento vivo de sua doutrina e também da sua solicitude pastoral, vibra sua alma heróica de apaixonado imitador de Cristo até o martírio. É testemunha de uma igreja centrada na Eucaristia, que em torno do bispo e do seu presbitério forma como que uma sinfonia de unidade e de concórdia. A memória de Santo Inácio é celebrada pelos sírios no dia 17 de outubro, dia em que é recordado num breviário no fim do século IV, seu nome está no cânon romano. O evangelho desta sexta-feira, nesta memória do martírio de Santo Inácio de Antioquia, é o evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, nós podemos dividir ele em 2 partes. A primeira parte nos apresenta a hipocrisia como o fermento dos fariseus. Eles não carregam consigo a verdade e não são fiéis. Colocam-se, inclusive, acima de todas as coisas, até mesmo do próprio Deus. A segunda parte do texto é o encorajamento proferido por Jesus. Seus discípulos e nós não devemos ter medo. Pelo contrário, devemos testemunhar a fé. A partir da nossa experiência de conversão, através do lançarmos fora a hipocrisia, lançarmos fora todo o fermento dos fariseus,
Nós somos chamados com ousadia, com fé, com força, a darmos testemunho da nossa fé, sem medo, com coragem, com intrepidez. Não devemos ter medo. Olha o que diz Jesus: não tenhais medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer mais nada disso. Nós devemos ter medo de não alcançarmos a salvação. Esse deve ser o único temor do ser humano. Que o Senhor nos conceda o seu Espírito no dia de hoje, nos conceda a coragem, a força necessária para nos convertermos e nos tornemos apóstolos, missionários de nosso Senhor. Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, a sua sexta-feira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Inácio de Antioquia, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, Espírito Santo. Amém.